O Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Desculpa as palavras, quero que o Augusto Melo e o Ramon Dias vão para casa do você sabe o quê. Olho grande no Verrete e sai fora. Deixa eu explicar um pouquinho dessa história, Vinícius. Ontem eu estava conversando com um empresário que é muito próximo dos dirigentes do Corinthians. Esse cara tem ajudado o Corinthians em uma série de movimentos de contratações. E essa pessoa estava me contando, Nicola, o Ramon Dias pediu a contratação do Verrete. Falei, opa, essa notícia me interessa, você pode me dar mais detalhes? E a pessoa estava contando, é o seguinte, o Ramon Dias e o Emiliano Dias estabeleceram uma relação de muita amizade com o Verrete. Aí depois, enquanto essa pessoa falava, eu lembrei de umas fotos, talvez até vocês se lembrem também. Teve uma data FIFA em outubro, em que o Verrete e o Rossi, o Alcaraz e o Rossi, jogador do Flamengo, o Verrete, jogador do Vasco, sair, mas voltei. Bom, e eles saíram para uma lancha, né? Para curtir. E o Emiliano Dias, que é filho do Ramon Dias, também estava nessa lancha. E aí, quando essa pessoa me contou que o Ramon e o Emiliano tem uma relação muito próxima com o Verrete, eu lembrei dessa história. E aí, só para completar, o Corinthians tem informação de que a renovação de contrato do Verrete com o Vasco está estagnada, e está mesmo, tá meio que emperrada. O Pedrinho entende que o atual salário do Verrete é ok, 400 mil reais por mês, 420. E o Corinthians topa bancar até o dobro desse valor. Só que o Vasco tem contrato com o Verrete até dezembro de 25. E há no contrato algumas cláusulas que fazem com que esse contrato seja prorrogado por 1 ano se ele bater metas na próxima temporada. Ou seja, o Verrete só sai do Vasco se o Vasco aceitar, se o Vasco quiser. Não será uma operação simples. Não é Corinthians ir lá e tirar o jogador, tá? Isso dá para deixar bem claro desde já. Boa noite, Nicola. Fala sobre Edu Gaspar e Marinax. Legal que você me dá essa oportunidade. Eu fui o primeiro a contar que o Edu Gaspar foi incumbido pelo Marinax, o magnata grego, de comprar um clube no Brasil, beleza? Só que o Edu até agora não foi anunciado como CEO dos times do Marinax, né? Vocês devem ter percebido que essa notícia não foi confirmada de forma oficial. Marinax é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E aí, eu mandei mensagem ontem, durante a live, para minha fonte, e aí, o que acontece? E a pessoa me contou algo que eu não sabia, não sei se vocês já leram em algum lugar. O Edu Gaspar, quando pediu para ser demitido do Arsenal, ele assinou um aviso prévio, que nada mais é do que um período em que o Edu não pode trabalhar em outro clube ou concorrente do Arsenal. Então ele está cumprindo esse aviso prévio, essa pessoa não quis precisar qual que é o período desse aviso prévio, mas dá para dizer para vocês que, diante dessa situação, há um compasso de espera. Assim que esse aviso prévio se encerrar, imagino que na virada do ano isso acabe, o Marinax vai divulgar ou anunciar de forma pública o Edu como seu novo CEO, e aí o Edu vai poder ser visto em reuniões, em encontros, discussões com clubes brasileiros. Não que elas não estejam acontecendo, é óbvio que o Edu está conversando com o Pedrinho, é óbvio que o Edu está conversando com outro clube brasileiro que eu ainda não sei qual é, que é alvo do Marinax, mas tudo isso precisa ser meio que debaixo dos panos, tá? Porque ele ainda está cumprindo o aviso prévio em relação ao Arsenal. Filho Carvalho, Nicola, Luiz Castro fecha com o Santos ou com o Vasco? A Maurílio, a impressão que eu tenho, e é uma impressão, não é informação, é de que ele não vai fechar com nenhum dos dois. E ele vai esperar mais um pouco. Eu tenho quase toda certeza que o Luiz Castro virá treinar do Brasil. Mas ele deve saber que muitos times vão procurá-lo. E a dança das cadeiras entre os clubes grandes está só começando, né? Então eu tenho uma impressão, não é informação, repito, de que ele vai acabar esperando mais um pouco. Maurício Machado, pelo seu feeling, quanto tempo para resolver a SAF do Vasco? O Fabrício seria um baita chute, cara. Muito chute, muito. Porque eu não sei nem em que pé estão as negociações. O Pedrinho chegou a dizer que tinha uma conversa mais avançada. Eu não sei se é com o Marinax, enfim. E eu confesso para você que seria um baita chute, um chute ridículo, porque eu não tenho a mínima capacidade de dizer para você em que pé tá essa história, tá? O que eu posso contar é que o Evangelos Marinax, aquele magnata grego, tem no Vasco um dos clubes com quem ele negocia. Vasco e mais um clube brasileiro. E Vasco deve o Piton, desconta a dívida e traz o Verrete. Pois é, né? O Vasco não tem conseguido pagar as prestações dos 16 milhões de reais pela compra do Piton. O problema é descobrir qual o valor do Verrete, porque já é um jogador de 36 anos de idade, mas é muito bom jogador. O Evander hoje quer muito voltar para o Brasil, muito. Ele até brigou com o dono do clube lá, o negócio ficou meio feio, foi uma treta meio pesada. E para tirar o Evander do Seattle Sounders, há necessidade de um investimento de mais ou menos 9 milhões de dólares. Mas os números do Evander na temporada passada são assustadoramente bons.
é vendido por Midland, da Dinamarca, ó, aí, na temporada atual, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. O cara, só para vocês entenderem, ele concorreu, ou está concorrendo, a melhor jogador do torneio contra Messi e Luizito Soares. E olha que o time dele, o Seattle Sounders, terminou o campeonato no 10º lugar, tá? Então, os números do Evander no futebol americano são melhores, por exemplo, do que os do Almada e do Savarino, que voltaram para o Brasil depois de jogarem na Major League Soccer lá nos Estados Unidos, e no Botafogo estão arrebentando. Que eu contei? Deixa eu contar de um papo que eu tive com o pai do Evander, o Evandro. Eu estava falando por telefone com ele e perguntei: vocês torcem para quem? Vocês já falaram? Ele falou: Nicola, a gente nunca escondeu, a gente é torcedor do Vasco, eu e meu filho, né? Mas isso não me impede de negociar com outros clubes, e ele até contou que o Flamengo fez proposta oficial pelo Evander no começo do ano, tá? Muito bem, minha gente, vamos lá então. O Vasco joga com o Atlético Goianiense no sábado, agora 21h30 em São Januário, né, por causa da final da Libertadores, que será às 5 da tarde. Então o jogo do Vasco, 9h30 da noite. E o torcedor vascaíno merece todo o nosso aplauso, né? Ele não arreda o pé de São Januário. O Vasco confirmou hoje no final da tarde que os ingressos já estavam esgotados para essa partida, que marca a estreia do Felipe Maestro como técnico, mesmo de maneira interina. E também marca aí a possibilidade do Vasco ganhar este jogo, chegar a 46 pontos e afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. E continuar brigando por uma pré-Libertadores, garantir na Sul-Americana uma presença também, voltar às competições internacionais. Isso é muito importante. O time trabalhou no CT Moacir Barbosa nesta quinta-feira e o técnico Felipe Maestro fazendo aí algumas alterações. A informação de que ele pode dar uma chance ao Alex Teixeira nesses 3 últimos jogos da temporada, com o Vasco ganhando um atleta bem experiente ali no meio-campo. Será que vão jogar Felipe Coutinho e Dimitri Payet juntos nesta equipe do Felipe? E as outras posições? O que ele vai arrumar? O que ele vai mexer? A gente está aguardando maiores informações quanto aos treinamentos do Vasco da Gama para este jogo com o Atlético Goianiense, sábado 21h30 em São Januário. Vasco que segue com uma lista aí de reforços, vai esperar terminar o Campeonato Brasileiro para fazer as investidas. Uma informação que a gente tem é que o Isidro Pita, o paraguaio lá do Cuiabá, e que interessa ao Vasco da Gama, mas o empresário dele disse que ainda não foi procurado, né? Isidro Pita é um jogador que desperta interesse de outros clubes também. E a informação que vem do Mato Grosso é que o Cuiabá estaria pedindo 8 milhões de reais para a liberação do atacante Isidro Pita, que já está por aqui no Brasil há 3 temporadas e é um dos destaques da equipe do Mato Grosso. Agora, vem também de fora uma informação de que o Corinthians teria interesse na contratação do Verratti. Verratti tem contrato até dezembro de 25 com o Vasco da Gama. Foi feita uma proposta de renovação, mas o assunto deu uma esfriada e o Verratti não estaria muito satisfeito da maneira que as coisas estão sendo tratadas em São Januário. Então vamos aguardar aí. E Verratti que veio junto com o Ramon Dias e foi importantíssimo para ajudar o Vasco a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E é ídolo desta torcida, virou capitão da equipe também, símbolo da vontade, da determinação, do compromisso com o torcedor vascaíno. Pablo Verratti, o argentino. É um cara que qualquer torcedor gosta, o Pirata, como é chamado também,
E a torcida, principalmente a garotada, é apaixonada pelo nosso querido Verratti. Agora, sobre técnico, o Luiz Castro, que é o nome da hora, além do Vasco da Gama, o Santos também tem interesse. O time praiano já teria aceito uma proposta de 2 milhões de reais mensalmente para a comissão técnica do Luiz Castro. Além do Vasco, o Santos tem interesse, mas parece que o português só vai decidir a vida dele no ano que vem, mas pode dar uma resposta agora em dezembro. Como o Vasco tem o Felipe Maestro até o final do Brasileirão, já seria interessante começar a próxima temporada já com um novo técnico, até para ajudar na formação do elenco. A gente sabe que o Vasco precisa de zagueiros, precisa de atacantes também. São os jogadores que o clube, principalmente atacante de lado, depois das lesões aí do Adson e também do David, o Vasco ficou um pouco capenga ali no seu ataque, precisando de um jogador para atuar ao lado do Pablo Verratti. Então isso aí pode acontecer, outros jogadores podem deixar o clube também, alguns terem contrato até interrompidos por causa da folha salarial que o Pedrinho quer reduzir. Então, Vasco e Atlético Goianiense, 21h30 nesse sábado, lá em São Januário. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para receber os próximos conteúdos aqui com as notícias do Vascão da Gama. Muito obrigado você que já é inscrito e você que ainda não se inscreveu, perde tempo não, se inscreve aí no canal. Estamos buscando nossos 25 mil inscritos aqui no canal e a sua ajuda é muito importante para a gente. Muito obrigado, um forte abraço e saudações vascaínas.